Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de matemática. Eu sou o professor Irã e a nossa aula de hoje é uma revisão de conjuntos numéricos. Primeira questão da apostila de vocês. Livro 2, capítulo 3. Considerando os intervalos de números reais, o resultado da interseção entre esses dois intervalos aí. Notando aqui, observando que nós temos o primeiro intervalo aberto nas duas extremidades, indicando que o 5 e o 7 não pertencem ao conjunto, e no segundo são fechados, as extremidades são fechadas, indicando que o 6 e o 9 sim pertencem ao intervalo. Então aqui está a representação geométrica dos dois, o primeiro com as extremidades abertas e o segundo com as extremidades fechadas. Ele quer a interseção entre os dois intervalos. Tracei ali, verticais pelas extremidades e vou identificar a região que está contida, aliás, nos dois intervalos. E essa daqui tem tanto no de cima quanto no de baixo, tomando cuidado de que o 6 é fechado porque pertence aos dois conjuntos e o 7 é aberto porque a interseção, para o elemento pertencer à interseção, é necessário que ele pertença aos dois conjuntos e ele não pertence ao primeiro, logo é aberto. Nossa opção, portanto, é a letra C, intervalo fechado em 6, aberto em 7. Questão do Enem. Ele diz que para o reflorestamento de uma área deve-se cercar totalmente com tela os lados de um terreno, menos o que ele margeia um rio. E ele dá a figura e diz que cada rolo de tela que será comprado para fazer a cerca, cada rolo tem 48 metros de comprimento. Quer saber a quantidade mínima de rolos que deve ser comprada para cercar o terreno. Bom, basta nós sabermos ali quanto do terreno será cercado. Será cercado 352 metros. Como cada rolo tem 48 metros, basta dividirmos, o que dá 7,33. Quer dizer, 7 metros, quer dizer, 7 rolos são insuficientes, porque vamos precisar de mais do que 7. Logo, a quantidade mínima é de 8 rolos. Questão 147, ele te dá o conjunto A, que é o conjunto formado por números inteiros ímpares, que vão de 1 ao 7, e o conjunto B é o conjunto dos números reais formado pelas soluções da equação. Então, o conjunto A, 1, 3, 5, 7, o conjunto B, 1 e 5, resolvendo a equação, nós percebemos que é o 1 e o 5. Ele quer descobrir qual é a única sentença falsa. Primeiro ele diz, conjunto das partes da interseção é esse aí. Bom, qual é a interseção inicialmente? A interseção entre A e B é o próprio conjunto B, é formada pelos elementos 1 e 5. O que é o conjunto das partes? O conjunto das partes é o conjunto formado por todos os subconjuntos dele. Então, o conjunto das partes da interseção é formado por todos os subconjuntos desse conjunto 1, 5. Bom, é falso ali, por quê? Porque o conjunto das partes será o vazio, aí os unitários e o próprio conjunto interseção. Está faltando o vazio, logo esta é a opção falsa, é a que nos é a resposta da nossa questão. No entanto, vamos falar a respeito dos itens B, C e D. Bom, ele fala de complementar de B em relação a A. O que é o complementar? O complementar é a diferença entre A e B. É o que falta para o conjunto B se tornar conjunto A. Então, basta nós subtrairmos do conjunto A os elementos do conjunto B, ficando, portanto, com o elemento 3 e o 7. Tá. Então, é verdadeiro essa opção. O conjunto das partes complementar de B em relação a A é esse aí, né? O conjunto das partes. É sim. Por quê? Porque tá o vazio,
está o unitário 3, o unitário 7 e o próprio conjunto complementar. A letra D é verdadeira, a gente já tinha visto, porque a interseção entre A e B é o próprio conjunto B. E aqui o número de elementos do conjunto das partes, ele diz que é 16, da união. A união é 1, 3, 5, 7, aliás, são 4 elementos. Então a quantidade de elementos vai ser 2 elevado à quarta, que deu 16. Por que é 2 elevado à quarta? Ué, porque cada elemento, o 1, o 3, o 5 e o 7, cada elemento ele tem duas possibilidades. Ou ele pertence ou não pertence ao subconjunto. Então está aqui o 1, duas possibilidades. O 3, duas possibilidades. O 5, duas possibilidades. O 7, duas possibilidades. Pelo princípio fundamental da contagem, 2 à quarta, que vai te dar o 16. E aqui sim eu já estou considerando a possibilidade de todos pertencerem, e aí nós teremos o próprio conjunto união, e de ninguém pertencer, então nós teríamos o conjunto vazio. Logo, são 16 subconjuntos. Então é verdadeiro o item E. Se A e B são números reais quaisquer, assinale a alternativa correta. Letra A. Se A é menor ou igual a B, então o inverso de A é maior que o inverso de B ou é igual. Bom, para eu mostrar que uma afirmação é falsa, basta que eu indique um valor, né, que se contraponha. E interessante salientar o seguinte, são números reais quaisquer. Considerei A igual a menos 2 e B igual a 2, A é menor que B, e calculo o inverso deles dois. Então o inverso de A vai ser menos meio, e o inverso de B é meio. Bom, menos meio é menor que meio. Né? Então, aqui eu te dei A menor que B, e obtive o inverso de A menor que o inverso de B. Logo, aquela afirmação ela não é verdadeira para qualquer número real. Quaisquer números reais. A letra B também não é verdadeira para quaisquer números reais. Eu estou te dando valores numéricos ali, A igual a 0, B igual a menos 1. Se você substituir aqui na raiz, ficará com essa expressão, e aqui vai dar 0, aqui vai dar 0, e substituindo na segunda parte vai ficar com 0 mais o menos 1. Quer dizer, você vai ficar com quadrado de menos 1, que é 1, raiz de menos 1, e do outro lado menos 1. Raiz de 1 não é menos 1, logo isso aqui é falso. No item C, eu separei aqui os numeradores, porque eles são somas. Então eu separei cada fração como a soma de duas frações. Então ficou 2A sobre A mais B sobre A mais 2 sobre A. E aqui eu posso o B sobre A subtrair dos dois lados, e esse A dividido por A eu posso simplificar, obtendo, portanto, essa relação. 2 é maior que 2 sobre A ou igual. Bom, se A for 1, sim, vai dar igual. Se A for maior que 1, o resultado daqui da fração vai ser menor que 2. Fato. E se A for menor que 0, vai ser negativo, também vai ser verdadeiro. 2 vai ser maior que qualquer número negativo. Então essa afirmação é verdadeira. Na letra D, nós temos uma situação que muita gente se engana, que é o seguinte, aqui nós temos um produto notável, então é o produto da soma pela diferença. E o nosso primeiro impulso é simplificar o A mais B com o A mais B, né? Dividir a equação por A mais B. Eu posso fazer isso? Posso, se eu garantir que A mais B é diferente de zero, porque se A mais B for igual a zero, eu estou dividindo por zero, e isso é uma impossibilidade matemática. Então, considerando que A mais B é diferente de zero, aí eu efetuo essa simplificação, e aí eu tenho que A menos B é 1, A igual a 1 mais B. No entanto, eu não posso esquecer, existe a possibilidade de A mais B ser zero, sim, e aí a sentença seria verdadeira também, porque eu teria 0 igual a 0, e neste caso eu teria A igual a menos B. Daí, esta afirmação ela não é totalmente verdadeira. Se A ao quadrado menos B ao quadrado é igual a A mais B, então A é igual a 1 mais B? Pode ser.
E na matemática nós não temos essa história de que uma afirmação é mais ou menos verdadeira. Ou ela é verdadeira ou ela é falsa. Nós temos um princípio chamado princípio do terceiro excluído. Quer dizer, na matemática, uma afirmação ou é verdadeira ou ela é falsa. Não existe meio termo. Então, como existe outra possibilidade, além do A ser 1 mais B, essa afirmação aqui é falsa, tá? Então a letra E, tranquila também, separei ali a fração como a razão entre dois radicais, e o segundo, como é raiz de 4, ficou 2, e óbvio que a raiz de 2 mais 2 é diferente de raiz de 2, né? Porque aqui vai ficar raiz de 2 mais 2 sobre raiz de 3, isso não vai dar raiz de 2, obviamente isso é falso. Então nossa opção é a letra C. Um grande abraço a todos e todas. Fiquem bem.